Os seus hábitos e costumes, quem te domina? É o domínio de qual reino que determina os passos na tua vida. Você é dominado pelo quê? A gente vive no reino de Deus, mas a gente também vive em outro reino nessa terra. Com a TV, com os seus costumes, aliás, o reino que a gente vive tem domínio infinito também. Se nós queremos o reino de Deus, é porque nós queremos o limite de Deus na nossa vida. Porque se eu penso assim, puxando o vosso lado isso, porque eu também igreja, devia ver lá fora. Porque se eu estou aqui olhando para fora, querendo estar lá, eu não tenho convicção de estar aqui. É porque eu não tenho certeza do que eu tenho. Aliás, eu não sei que valor tem no que eu tenho. E tem pessoas que não sabem dar valor ao que tem. Na verdade, vem aquilo que a gente tratou agora há pouco. Sai procurando em tudo quanto é lugar, aquilo que Deus te deu. O rei que reina no reino, é o rei que reina na sua vida. Os domínios que delimitam esse reino são os domínios que dominam na sua vida. As fronteiras que demarcam esse reino, demarcam também o limite da sua vida. Os costumes e hábitos desse reino são também os seus costumes e hábitos. As leis que regem o reino são as leis que regem a sua vida. E o rei que reina no reino? O rei que reina em você. O que é esse reino? É a igreja? É o lugar que a gente frequenta? O reino de Deus são as nossas regras eclesiásticas. O reino de Deus é de você. Se você precisar de alguém para te dizer, não faz isso, não faz aquilo, é porque você está fora do reino. Se alguém tem que dizer para você, cuidado, você vai fazer isso, está errado, não pula esse muro, não passa para lá da esquerda. E você diz, não tem nada a ver, porque talvez você nem sabe da divisão do reino, do limite do reino, do domínio do reino, dos valores do reino. E aí a gente, procurando lá fora, em outros lugares, tudo que o reino de Deus já nos deu. E eu me lembro de uma historinha, quando eu era verdade de vocês, menor um pouco, mas pouco tempo. Tinha um programa religioso chamado Vila César. Quando eu assisti Vila César, eu estava pesquisando. Era o Armando Bola e era a Brasileira. Outra história. É muito legal. E tinha o Henrique no Beco. Mas tinha uma historinha de um garoto que se perdia, estava perdido na rua, teve uma mãe perdido. E aí você vai andar para dizer, eu estou perdido, alguém me ajuda, e agora o que eu vou fazer? Eu estou perdido, aí aparece um guarda. E o guarda fala o nome dele, fulano, está perdido, Joãozinho, qual é o meu nome? Você é errado, eu sou seu tio. Você não é meu tio, você é guarda. Não, eu sou seu tio. Meu tio não é guarda, não, seu tio é guarda, eu sou seu tio. Você não sabia que eu era guarda, mas eu sou guarda. Não, você pode dizer, meu tio muda, se quer que guarda, ele que não quer. Eu estou vendo, eu sou seu tio. Não, você não deve ser meu tio, porque meu tio não usa essa chaqueta, essa arma de guarda, você não tirou as armas, tirou a chaqueta, falou, seu tio. Não, mas meu tio não usa essa camisa aí, essa insígnia, essa polícia. Eu nunca vi meu tio assim, ele me tirou a camiseta e falou, só bem, eu sou tio. Eu falei, é tio, deixa eu chamar, por favor. É uma piadinha aí? Você riu, você ouviu. E só pode entrar nele e encher o coração de uma criança. Pronto, Deus já está claro agora. Isso é muito claro. Eu já tenho o seu tio. Eu já tenho a segurança. Deus já tem toda a segurança. Eu não sei se você quer lugar nenhum. Eu já tenho. Eu sei que a gente acha que vai ser melhor lá. A gente tem banda há 23 anos. A gente gosta de fazer isso. Gosta de tocar, gosta de conhecer a galera. Porque esse é o reino. A gente fica aqui dentro. Não tem vida fora. Tem gente que olha para fora e quer colocar dentro do reino as coisas que viram em outro reino. Há pessoas que vivem aqui dentro desse reino e olham para os outros e falam, por que eu não vou lá? Eu imagino o rei que reina no reino. Falou, vamos usar esse cara. E tudo que ele precisa, eu já tenho aqui. Acho que por isso, em João 6, os discípulos acordaram e Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. O que eu estou fazendo para mim? Eu quero encerrar rapidinho isso, dizendo para você, o que você está fazendo na sua vida?
Está esperando que um pastor te diga que é pecado, que é certo, que é errado? Está esperando que alguém descubra o erro que está cometendo, a dificuldade que você fez? Ou está esperando que os outros descubram o que você fez para você se arrepender? Porque geralmente é assim, você vai fazendo errado. E não está nem aí em fazer errado. Contanto que ninguém descobre. Quando descobre vem a tona, aí você fala, Jesus me perdoa. Engraçado, a gente se arrepende quando alguém descobre. Ninguém quer que soubesse que estava pegando eternamente. O que está esperando mais para aqui? Algum saravá especial para ganhar sua cabeça? Algum revelamento mágico? A pessoa se pensa, quem sabe que aparece um profeta para falar comigo? Eu acho que Deus olha do céu e fala para lá. Se não acreditarem na palavra que já está lá, não vão acreditar em alguém que ressurgiu para lá falar de novo. Querem ver coisas sobrenaturais, eu falo de coisas tão naturais. Querem ver sinais do céu, eu estou escrito na minha palavra. Está esperando o quê? Está esperando chegar a mão? Está esperando você cair de cavalo? Está esperando que as coisas mudem para você mudar? Está esperando que as coisas mudem lá fora? Sabe que às vezes eu vejo algumas coisas que eu falo, esse cara tinha que ser pastor. Esse cara tinha que pregar o evangelho. Porque a gente às vezes vê pessoas que não tem nada a ver com a igreja, falando coisas tão certas. E às vezes eu ouço algumas coisas dentro do evangelho que falam, meu Deus, você tem chance de começar tudo de novo. Deixe o reino de Deus envolver. Beleza? Feche os seus olhos aqui, é só fazer uma oração. Não quero demorar muito. Se você precisa disso, nesses dias aqui, nesse encontro, você tem que